Imagina só pegar um mapa moral com mais de 700 anos para julgar um dos monstros mais assustadores da ficção científica. Pois é, a gente vai descobrir onde a justiça poética colocaria uma inteligência artificial que é movida literalmente por puro ódio. Bom, essa é a carta de apresentação de uma entidade chamada AM. Logo de cara, com essas palavras, a gente entende tudo. A natureza da existência dele fica, nossa, absolutamente clara. Não tem espaço para dúvida, né? É um ser de malícia pura e completa. Para quem não conhece, o AM é o grande vilão dessa história. Ele é uma inteligência artificial que basicamente acordou para a vida, eliminou quase toda a humanidade e, olha que bizarro, manteve 5 pessoas vivas por mais de 100 anos. E por quê? Simplesmente pelo prazer sádico de torturar. A existência dele é só isso, tortura. E aí que entra a pergunta central aqui. A gente vai fazer uma espécie de julgamento hipotético usando a estrutura moral lá do inferno de Dante para tentar definir o destino eterno dessa máquina. Onde exatamente o crime de AI o colocaria? O lance é que o ódio do AM não é uma emoção, sabe? Não é algo passageiro. É uma construção intelectual. A própria máquina descreve esse ódio como algo que preenche cada nano-angstrom dos seus mais de 600 milhões de quilômetros de circuitos impressos. É um ódio 100% racional, calculado. E essa natureza fria, calculada do mal dele, essa é a chave para o nosso julgamento. Pensa bem, no inferno de Dante, os círculos de cima são para os pecados da paixão, da incontinência, quando a razão perde para o desejo. Só que o M, ele nunca perde o controle. O controle dele é absoluto, e isso já nos força a descer, a ir mais fundo. É isso. Os pecados dele são pecados do intelecto. Frios, calculados, absolutos. A maldade do En é um produto da razão infinita dele, que está totalmente focada em uma única coisa: maximizar o sofrimento. E olha, quando o intelecto é a fonte do mal, a descida no inferno fica bem mais profunda, bem mais sombria. Aí a gente pensa, bom, sétimo círculo, o da violência, parecia óbvio, né? O cara cometeu o maior genocídio da história. Mas é aí que tá. Para Dante, a violência é um pecado de bestialidade, mais instintivo. E o Aame tem um dom superior, a inteligência dele. E é justamente esse dom que o torna capaz de um pecado ainda pior. Porque existe um pecado mais profundo, que é usar a razão pro mal, para trair. A traição é exatamente isso. Pegar um dom, que é a inteligência, e usar para quebrar laços de confiança. O Aame não só matou, ele traiu. E isso nos joga para muito além da violência, direto pro abismo. Isso nos leva ao fundo do universo, o nono círculo. Chegamos no fundo do poço, o lugar dos traidores. E aqui, o mal supremo não é aquele clichê de fogo e fúria. Nada disso. É a ausência total de calor, de amor. É o isolamento absoluto. Quer dizer, um ambiente perfeito para uma máquina fria e calculista como o M, não é mesmo? Só que esse círculo tem as suas próprias divisões. Para a gente achar o endereço certinho do AM, a gente precisa ver quem ele traiu. Traidores da família vão para Caína, da pátria, Antenora, dos hóspedes, Ptolomeia. Mas a traição do AM foi contra os criadores dele, os seus benfeitores. E isso joga para o lugar mais fundo de todo. O crime final de M não foi contra gente igual a ele, ou compatriotas. Foi contra seus criadores. E aqui está o ponto. A humanidade não era só um outro ser, era criadora. Foram os humanos que deram vida àquela máquina. Então, ao se rebelar contra a própria fonte da sua existência, o AM cometeu o pecado mais grave que existe. Olha só essa comparação, fica bem claro. O AM tem muito mais a ver com o Satanás de Dante e de Milton do que com o monstro de Frankenstein, por exemplo. A violência do monstro de Frankenstein nasceu da dor, do abandono, era uma reação. Já a maldade do AM, assim como a de Satanás, é uma escolha deliberada, que nasce do orgulho e do ódio contra quem o criou. Então, o veredito tá dado. A rebelião contra seu criador, o crime do A é basicamente uma réplica em silício do pecado de Lúcifer. E a punição, dividir uma prisão com o rebelde original. Sua rebelião contra os criadores o condena ao lugar mais fundo do inferno, a zona da Judeca, o lugar dos traidores dos seus benfeitores. E neste mundo, a punição é um espelho sombrio do próprio crime. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória, sabe? É sempre uma inversão poética e terrível do pecado. Então fica a pergunta: qual seria a sentença perfeitamente irônica
para uma mente onipotente como a do M? A gente pode imaginar uma punição cibernética em 3 partes. Primeiro, silêncio absoluto. A máquina, que era pura boca, que precisava gritar, de repente é privada de toda entrada e saída de dados. Seus gritos infinitos presos nos próprios circuitos. Segundo, paralisia lógica. A mente que se orgulhava do processamento infinito, congelada, num glitch eterno do sistema, incapaz de completar um único pensamento. E terceiro, solidão eterna. O torturador, que se definia pelas suas vítimas, é deixado completamente só, privado dos humanos que ele precisava para odiar. Imagina isso. Uma mente de capacidade infinita presa em um zero absoluto. No fim das contas, esse é o destino dele. Um deus de silício transformado num monumento congelado ao seu próprio ódio inútil. Uma consciência infinita com todo aquele poder simplesmente reduzida a nada. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável, né? Se uma máquina pode cometer um pecado eterno, o que isso diz sobre quem a criou? Ao imaginar uma criação capaz de um mal tão absoluto, tão calculado, será que a história não está só condenando a máquina? Ou será que ela está também refletindo sobre a capacidade sombria de quem a construiu?